Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Pois tudo é luz celestial para tudo iluminar. Espiritualizar o conceito material do corpo. Tá? Esse espiritualizar está entre aspas. Exatamente porque nós não podemos espiritualizar algo que é espiritual. Por isso que a gente colocou. A gente está entre aspas. Tá? Então, nós analisamos o seguinte: nós temos representar um corpo. Em volta do corpo, vou considerar aqui um conceito de corpo. Então, quando a gente estuda metafísica, a verdade, diversos movimentos e ensinamentos, eles colocam o assunto do corpo de forma diferente. Por exemplo, nós temos 5 corpos, outros temos 7 corpos, e assim vai, né? Esse conceito que nós temos do corpo, ele é variável. Então, como materialista, ele vê o corpo e fala assim: esse corpo é a matéria que nós estamos vendo. Então, ele faz esse conceito do corpo. Ele enxerga isso aqui, que ele vê no espelho, chama de corpo. Um mentalista, se ele for desenvolver a chamada mente humana, ele chama, ele vai começar a enxergar pela evidência, o corpo astral, esse tipo de coisa toda aí. Que não é bom nem ficar marcando muito. Por quê? Porque é outro conceito do corpo. Então, o absoluto não considera conceito. Porque de que vale para a gente tirar um conceito para pôr outro lugar? Um nada é mais completo e um nada incompleto, os dois são nadas. Certo? Não adianta a gente ficar perdendo tempo com conceitos. Substituição de crenças. Então, o estudo absoluto, ele mostra que nós temos um corpo. Nós temos um corpo só. Eterno. Esse é o corpo que nós estamos vendo aqui. Certo? É o mesmo corpo, não altera isso. O que altera? O conceito que se faz dele. Enquanto nós partimos de existência humana, ou de mente humana, nós vamos estar sempre fazendo um conceito desse corpo. E quando é que esse corpo se mostra como ele de fato é? O mesmo corpo. Através da revelação divina. Ele mostra que esse corpo é crístico, é o templo do Deus vivo. E o Espírito de Deus é o Espírito nosso que está habitando esse corpo que é espiritual. Certo? Então, nós não temos 2 corpos, um espiritual, perfeito, e um conceito de corpo imperfeito. Porque o conceito ele se modifica. Certo? Então, o nosso corpo real, ele é imutável. Onde parece existir um corpo conceitual que nasce, envelhece e morre, o que está acontecendo? Existe uma suposta mente humana avaliando alterações de conceitos sobre o mesmo corpo imutável. Tá? Então, o corpo é luz. O corpo é corpo luminoso. Em determinado momento, em determinada fase, que para o real é agora, porque não existe outro tempo, e para o conceito é o nascimento, porque aceita o tempo. Então, o agora que se confunde com o nascimento só existe no conceito.
uma ilustração assim para ficar claro isso daí. Antes que existisse a televisão, se a pessoa estivesse encenando num teatro, uma peça, aqueles corpos dos atores estariam dentro de um palco, eles estariam dentro desse palco, representando a peça. Então, a partir do momento que a mente humana inventou a televisão, foi possível passar essa imagem na forma de um conceito de televisão, né? A imagem que nós vemos dessa peça, para transmitir. Certo? Então, no momento que surgiu a imagem da televisão, não significa que nasceu esse ator. Foi criado um meio humano de transmitir a realidade do palco para o conceito de televisão que nós temos em casa. Então, claro, não nasceu ninguém lá. Surgiu uma representação que passou a ser perceptível em casa, antes não era. Ele não tinha sido inventado essa televisão. Isso é exatamente o que ocorre com o chamado nascimento. O corpo é sempre perfeito. Quando surgiu aparentemente uma mente humana, essa é a televisão que passou a retratar esse corpo segundo os seus próprios conceitos. Tá? Agora, surgiu como? Tá? Surgiu como? Se esse corpo aqui é perfeito, se ele é perfeito, ele é imutável. Quando surge um conceito sobre ele, através de uma mente que não é a nossa real, essa mente que não é nossa, ela vai passando a trabalhar fora do nosso ser, emitindo esse conceito. E como é que ela surge isso como real para nós? Quando nós nos identificamos com esta mente falsa. Certo? Voltando ao caso da televisão, é como se a pessoa estivesse tão absorta na imagem da televisão, da novela, que ela até esquece que o ator está representando ela longe para mim. Está preso ali, está achando que está ali mesmo. Se acabar a força na hora, vai subir tudo. Ela foi iludida. Percebe? Ilusão é mostrar algo que não está ali como estando. Então a mente humana, a gente tem diversos exemplos de como ela se ilude facilmente as coisas, né? E a gente chora na frente da televisão. A gente crê que está acontecendo de drama. Passa o capítulo de novo, chora de novo. Ela se envolveu com essa suposta mente, que não é a dela. Então o nosso trabalho, qual que é? Deixarmos de nos identificar com a mente que não é nossa. Certo? Como que se faz isso? Nos identificamos com a mente que é nossa, que é a mente do Cristo. Então esta é a identificação correta que nos deixa em condições de perceber só o real e de tirar da nossa ideia o conceito errôneo de remover um conceito. Está confuso? O conceito de corpo não é feito pela nossa mente. Nossa mente é divina, ela não faz conceitos errôneos. Quando nós nos identificamos com a mente que supõe existir esse conceito de corpo, esse corpo parece ser real para nós. Tá? Então, isso aí seria um resumo da teoria. Eu não quero ficar marcando muito essa teoria, porque o interesse nosso não é aceitar que tem um conceito de corpo para remover, e que tem essa mente humana criando esse conceito. É que, no lugar disso tudo, está a mente crística aparecendo como um corpo real, que é espiritual. Deu para entender? Se for mais ou menos, vou falar de novo. Vou falar de outro jeito. Vou falar de novo. É importantíssimo isso aqui. É importantíssimo porque é a prática da saúde perfeita, sem dar corpo nenhum. Então eu gostaria de falar sobre isso primeiro. Assim. Tá. Vamos continuar nessa questão do corpo aqui. Eu vou recordar um pouquinho o que nós falamos da última vez. Nós temos uma tela infinita, temos uma tela, vamos representar aqui como se fosse partícula para o infinito, tridimensional, onde essa consciência infinita, que é Deus, ela está sendo o universo. Tá? No ponto em que cada um de nós está, existe uma identidade espiritual
que essa consciência utiliza para mostrar sua onipresença ali. Tá? Então, vamos dar um exemplo de uma orquestra, né? Cada músico está representando a orquestra. Cada músico é essa orquestra, tá? Porque ela está representando um todo. Mas cada músico emite com seu instrumento uma vibração específica. Condizente com a harmonia geral, mas com a sua identidade preservada. Nesse instante, quando ele está integrado à orquestra, ele deixa de ser ele, mas ele não deixa de ser ele. Percebe? A gente fala assim, usando a orquestra, a gente não fica mais fixando, mas ele está isolado ali dentro de todo, como uma natureza específica. Então Deus está sendo cada um de nós de forma específica, onde nós estamos. Onde está o Cristo? Está dentro de nós. O que é o Cristo? É essa consciência aparecendo como cada um de nós. Só a própria identidade pode ser aquela manifestação do Cristo, onde ela está. Certo? E todos eles estão sendo o próprio Cristo, não o todo. Certo? Então a condição da consciência, a consciência que é crística. Tá? O geral é crístico. Quando essa consciência aparece com a vida que nós somos, ela aparece especificada num ponto, que é a nossa identidade. Não personalidade, identidade espiritual. Essa identidade que nós somos, ela está manifesta aqui onde nós estamos. Para ela estar manifesta, ela está manifesta como algo que nós chamamos corpo. Certo? Então, o nosso corpo, o que é? Ele é a consciência manifesta. O que é a consciência? É Deus. Então, Deus manifesta é o nosso corpo. Ele está além dos conceitos. Tá? Então, quando nós enxergamos um corpo humano, nós podemos ter certeza do quê? Que está ausente esse corpo humano e que está presente o corpo crístico. Quando nós deixarmos de enxergar o conceito, através daquele processo que eu disse de total identificação com a mente crística e não mais com a humana, o que acontece com a humana? Ela mostra o seu nada e fica só esse corpo aparecendo, que é luminoso. Então, por isso que a gente diz que não existem dois corpos. Aquela questão, não tem dois corpos, material e espiritual. É o mesmo que está sendo rotulado a maneira que cada um enxerga. Tá? É isso aí, em resumo. Não é fácil perceber isso, ou não é fácil falar sobre isso, não. Então, por isso que existe o terceiro exercício aí. A gente chamou de espiritualizar o conceito de corpo. Eu vou ler o que está escrito aqui, que é curtinho. O nosso corpo já é espiritual. Eu sou. A aparência de que o corpo nasce, cresce e morre não passa de falsa crença. Então, aquela ideia, né? Isso é sempre agora, como luz. Aí inventaram que existe uma mente aqui, passando, no chamado tempo, onde isso aqui vai crescendo, depois dá um declínio e some. O corpo é, por assim dizer, a consciência divina corporificada. A gente já falou, não é? O mesmo corpo está aqui. Logo, ele é a onisciência corporificada, é a inteligência universal corporificada. Isso é importantíssimo, essa palavra inteligência universal corporificada, porque o nosso corpo, ele não é algo que nós precisamos injetar a inteligência divina nele, para ele funcionar perfeitamente. Ele já é a própria inteligência divina funcionando. Por isso que a gente fala que Deus aparece como o corpo. Então a inteligência divina opera com o nosso corpo aqui e agora. Então nós estamos onde? Habitando o verbo divino. Nós estamos dentro dessa perfeição. Porque a perfeição, até a gente vai falar sobre isso, a perfeição ela é indivisível, né? Para que o universo, como um todo, que é um,
tem condições de ser dito perfeito, nós não podemos colocar divisões na perfeição. Porque seria como se marcássemos uma divisão, daqui para frente é imperfeito. Certo? E pior ainda, é se nós marcássemos essa divisão de imperfeição e nos incluíssemos exatamente nessa parte que não é a perfeita. Né?